Oi, pessoal! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Este é mais um vídeo do canal Relatos de Experiências Projetivas. Meu nome é Carlos Amor. Hoje eu irei falar de um assunto muito interessante para todos que estudam o assunto sobre espiritualidade. Trata-se da possibilidade da gente encontrar nossos entes queridos que já se foram e já não pertencem mais a este plano. Eu tenho algumas experiências para compartilhar com vocês. E também uma experiência que ocorreu comigo hoje. Fique aí e assista ao vídeo. Não vá embora. Antes, não se esqueça de se inscrever, deixar um comentário, um like e uma pergunta caso você tenha dúvida. E eu irei responder com o maior prazer. Primeiro eu vou falar da experiência que eu tive hoje cedo. Ela foi assim. Eu acordei às 6 horas, né? Era um pouquinho antes das 6 horas da manhã. E aí eu fiquei na cama, né? E perdi totalmente o sono. Eu fiquei rolando pra lá e pra cá. E aí depois eu tentei relaxar, né? Depois de um tempo, eu me vi de repente em pé no meu quarto. Eu estava ali e achava que eu estava em vigília, né? Eu estava desperto, achava que eu estava totalmente no corpo físico. Era muito lúcido e extremamente lúcido. Eu tive várias dessas experiências em que eu me vi em determinado local na minha sala, na minha casa. Entretanto, nenhuma foi tão nítido e lúcido como esta. Não dava para diferenciar. Então, eu levantei, né? Fiquei em pé no meu quarto. E aí, estava escuro e eu quis acender a luz, né? Corri lá, fui lá perto do interruptor. E aí, de repente, eu escutei a voz do meu irmão. Ele falou assim: Nossa, tá cheirando queimado. Aí eu fui lá e tentei acender o interruptor, né? Acender a luz do meu quarto. Só que a luz não acendeu. E aí eu pensei que a lâmpada tinha queimado. Aí eu associei a pergunta do meu irmão com a lâmpada que queimou, né? Aí eu falei para ele: Pois a lâmpada queimou, deve ter sido isto, né? O cheiro de queimado. E aí eu nem me liguei, né? Que eu tava. Foi tão. Tava tão certeza que eu estava no corpo, né? Que aí depois me deu aquela assim associação de eu não ter conseguido acender a luz. E eu falei, nossa, eu estou fora do corpo. E aí quando eu percebi, eu comecei a chamar, né, o nome do meu irmão. Só que aí a minha voz começou a falhar e eu voltei ao corpo. E aí eu despertei, né? Eu voltei ao corpo físico, olhei para o meu irmão, ele dorme no mesmo quarto que eu. E ele estava dormindo. E aí eu quis, né, falar com ele sobre. Mas aí eu deixei ele dormindo. E provavelmente ele também estava fora do corpo. E eu falei com ele, né, fora do corpo. E é isso. Então, aí eu tentei, né, sentir o cheiro de queimado que ele falou. E realmente estava um cheiro de queimado. Só que era de. Sempre alguém bota fogo, né, em algum
terreno baldio aqui perto, estava tendo um cheiro forte. Muito interessante, né? E que a gente sai e não consegue distinguir, né, se a gente está no corpo ou fora do corpo. Isso acontece muito, né, com todos os projetores astrais. Às vezes a gente percebe uma diferença de ambiente do extrafísico para o físico, mas desta vez eu não percebi. E aí eu vou falar também sobre algumas experiências que eu tive quando eu era mais jovem e que está relacionado com encontros que eu tive com alguns entes meus que já se foram. Essas experiências ocorreram assim entre os anos 2000, 2002 e é assim, a gente pode encontrar os nossos parentes em projeção astral. Entretanto, eu acho assim, que muito interessante pela minha experiência que a gente encontra eles apenas alguns anos depois que eles desencarnam. Eu não sei porquê, nos 2 primeiros anos depois do desencarne deles, a gente tem uma possibilidade maior de encontrá-los. E depois de um tempo, parece que é muito difícil. Eu não tive mais nenhuma projeção com algum ente que eu conheço. Eu acredito que isto ocorra. Eu acredito que isto ocorra porque eles ainda estão mais, digamos assim, próximos, né, do plano físico. Eles estão mentalmente mais próximos do plano físico. Eles estão com a mente deles ligadas ainda ao plano físico. E talvez neste período são mais acessíveis, pois que eles querem, né, ficar próximo do plano físico. E depois de um tempo, eles se adaptam ao plano espiritual e aí eles não mais se ligam ao plano físico. Entretanto, eles ainda podem ter algum encontro, mas é muito mais difícil. Geralmente, eles podem nos encontrar também sem a gente saber, pois que a gente às vezes nem enxerga eles, né? Eles vêm nos visitar, estão em outro nível e a gente está em outro, né? Eu vou narrar algumas experiências que ocorreram comigo. Um foi com a minha avó, né, que faleceu em 2002, e outro foi com o meu avô paterno, que faleceu em 98. Esta minha avó, ela é minha avó materna. Foi assim, eu vou contar primeiro o do meu avô, que foi primeiro. Fazia algum tempo, né, que ele tinha falecido. Essa experiência ocorreu mais ou menos nos anos 2000, 2001. E ele faleceu em 98. Eu estava dormindo. De repente, eu me vi em um local diferente. E aí, eu olhei assim, alguém apareceu junto comigo. Era meu avô. Ele estava um pouco diferente. Ele era português, né? Nascido em Portugal. E naquele momento, ele estava trajando um traje muito diferente, né? Eu creio que seja um traje típico lá de Portugal. Ele estava com uma roupa de seda, né? Um colete vermelho e uma blusa verde de seda e um gorrinho, né? Que se usava muito em Portugal, também de seda, daqueles tipo assim com aquela ponta, né? E ele estava com os cabelos um pouco mais compridos. E aí, aquele local era um local verde, né? Tinha muito verde.
ele pegou na minha mão e, sem falar nada, ele queria me levar para algum lugar. E eu, como se fosse ainda criança, né? Me fez lembrar o tempo de criança, fui junto com ele. Aí eu olhei o local. Era um local assim que parecia que lembrava lá o norte de Portugal. Tinha assim aquele campo verde. E aí ele quis me mostrar uma casa que estava a uma certa distância. E eu lembro que ali estava chovendo muito, né? O local estava com uma chuva forte, estava chovendo, mas dava para ver perfeitamente a casa que ele quis me mostrar. Era uma casa de pedra, né? Como aquelas casas portuguesas, aquelas casas rústicas. E não muito grande, né? O telhado português, telhado de comum, né? Aquele telhado barroco. E a casa bem simples, mas o local era muito bonito. Lembrava muito, né, o norte de Portugal. De onde ele era? Meu avô era de uma região ali do norte de Portugal, de Bragança. E ali a gente vê muito, né, dessas casas rústicas portuguesas. E aí eu voltei ao corpo físico e de repente, eu ainda assim meio ensonado, eu vi a imagem do meu vô na minha cabeça, muito nítido. E ele abriu um sorrisão. Era assim a mesma imagem de quando ele antes de morrer, né? Ele já estava velho. E naquela outra, ele estava então um pouco mais jovem. Eu fiquei bem emocionado e impressionado. Depois eu senti ele saindo por cima, voando. Mas eu não vi ele, né, voando. Eu apenas senti ele saindo por cima. E aí nunca mais eu tive alguma experiência com ele. Eu vou narrar também outra que ocorreu com a minha avó, muito interessante. Assim, minha avó que faleceu em 2002. E aí, depois de alguns anos, né, eu creio que foram um ou 2 anos depois que ela faleceu, aí eu vi ela, né? Eu tive uma projeção em que eu me vi chegando de carro em um grande terreno, um local assim que havia algumas vegetações, parecia uma área rural, né? E uma estradinha de terra. E aí eu desembarquei deste carro. E aí eu notei que haviam outros carros e desembarcaram outros dos meus familiares. Só que eu não lembro quem eram, mas assim eu lembro que estavam juntos comigo outros familiares. Enfim. E aí desembarcamos naquela estradinha de terra. E aí apareceu um homem assim à nossa frente. Ele fez sinal para que seguíssemos ele. E aí chegamos perto dele. Ele nos levou até uma casa pequena. E aí entrando lá, eu tive uma grande surpresa. Eu vi a minha avó em uma cama. Ela estava deitada, né, numa cama. E ao ver a gente, né, ela abriu um grande sorriso e ficou muito feliz. E aí eu reparei uma coisa: o quarto onde ela estava era muito parecido com o quarto da minha mãe, onde ela havia ficado por um bom tempo antes de falecer.
porque ela havia quebrado uma perna, né? Quebrado o fêmur e ficou um tempão na cama. E aí, aquele quarto era idêntico ao quarto da minha mãe. Aí ela começou a falar. Ela falou assim: Que bom que vocês estão aqui. Eu estou muito feliz. Aí na minha cabeça apareceu que ela não sabia que ela havia falecido. Eu falei assim: Nossa, minha avó não sabe que faleceu. E aí ela começou a contar algumas histórias de quando ela era criança, que ela gostava de ir na casa de uma tia dela, que tinha um piano, e ela gostava de tocar, né, uma musiquinha e cantar. Era uma musiquinha francesa, de tipo música de ninar. E aí ela falou que ela acompanhava essa música no piano. E aí eu despertei, né, no corpo físico. E aí eu perguntei para minha mãe, né, naquela época, narrei, né, toda a projeção para ela e falei, né, sobre o que ela falou, né, que ela gostava de tocar piano na casa de uma tia e gostava de cantar aquela musiquinha. E aí minha mãe ela confirmou essa história. E a musiquinha era idêntica mesmo à música que ela cantava, que ela contava, né? Minha mãe sabia desta história da música, mas eu não lembrava ou não sabia. E aí, muito interessante, confirmou, né? A musiquinha que ela cantava quando criança e eu não tinha ideia. Muito interessante. E depois de um tempo, nunca mais eu tive nenhuma experiência desses entes, né, que se foram. Eu só tenho essa experiência. Mas assim, eu não procuro, assim, quando faço minhas experiências, este tipo de alvo. Eu acho assim que a gente não tem que buscar o encontro com os nossos entes que se foram, a não ser se a gente for levado pelos nossos mentores, mas eu não me preocupo com isso. Muita gente procura projeção astral para isso, né? Para poder se comunicar com os entes que se foram. Entretanto, eu acho que a gente tem que ter muita maturidade emocional, né? Para poder ter uma experiência dessas. Todo mundo que tem, né, essa maturidade. E geralmente quando se deparam, né, com um ente que se foi, elas têm crise de choro ou coisas assim. E também os entes que se foram também têm que ter uma certa maturidade para encontrar, né, os nossos aqueles que ficaram aqui neste plano, porque é a mesma coisa lá, eles podem ter crises, né, de se não estão preparados ainda para encontrar a gente. Enfim, é interessante, foram experiências interessantes e eu quis compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou nessa. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Fui.